Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos para que todos consigam conectar. Em breve a gente já começa. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação nessa webinar, trazendo essas novidades. Tenho certeza que vai ser muito útil nos novos desenvolvimentos, de acordo com as tendências de mercado. Acredito que vocês gostem. E, mais uma vez, obrigada pelo tempo disponibilizado. Que eu sei que tempo, ainda mais no final do ano, é super corrido. Bom, antes da gente começar oficialmente, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou a Vanessa Barros, especialista de produtos da IMCD Brasil. Eu estou aqui com a minha colega hoje, Nayara Nhoque, que é nosso parceiro Grant Industries. A IMCD é distribuidor exclusivo da Grant no Brasil e globalmente falando. A gente tem uma parceria de muitos anos, é um prazer estar aqui com a Nayara e com vocês hoje. Eu espero só mais um minutinho para a gente começar, tá bom? Vamos esperar até as 2h05? Ótimo. Isso, ótimo. Acho que é um bom tempo, pessoal se organizando. Gente, muito obrigada. Meu nome é Nayara Nhoque. Eu sou diretora de vendas técnicas da Grant no Brasil. Nós somos essa parceria exclusiva da IMCD. Então, é uma longa parceria, é uma parceria de muito sucesso. Hoje, o que vocês precisarem de apoio técnico, vocês podem contar comigo e com a IMCD. A Vanessa é meu ponto focal. Então, o que vocês precisarem, a gente faz um trabalho sempre junto, em parceria, para atender a demanda do Brasil. Gente, vocês podem começar a interagir no chat, se quiserem se apresentando, dando boa tarde, para a gente ver quem está aqui. A gente fica no escuro, não consegue ver vocês. Mas se vocês puderem ir dando as boas-vindas também, se apresentando, é bacana essa interação com vocês, tá bom? Esperar só mais um minutinho e a gente já começa. Perfeito. Está todo mundo com vergonha? Está chegando o final do ano. Mas a gente sabe que os projetos não param, né? Foi um ano bem atípico, a gente está voltando com tudo. Então, eu tenho certeza, a gente está aqui para apoiar nos novos desenvolvimentos, realmente aumentar a parceria com vocês. Com novidades, né? Realmente com tecnologias exclusivas e diferenciadas que vão trazer para um consumidor que está cada dia mais exigente. Boa tarde, Maurício. Oi, Simone. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Maurício. Brain Pharma, IMCD por aqui. Vamos começar então, para não atrasar vocês também. São 2h05, a gente vai começar, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu queria fazer uma pequena introdução, falar um pouquinho da IMCD Brasil. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Perfeito. Bom, então hoje a gente está aqui pontualmente às 2h05, começando o nosso webinar, IMCD Brasil Personal Care, com parceria da Grant Industries, para a gente apresentar para vocês o Gran Sense, que é uma linha de produtos, são elastômeros naturais multifuncionais. Mas antes eu queria apresentar para você quem é a IMCD. Vocês conhecem a IMCD? Então, a IMCD hoje é um líder global de distribuição de especialidades. A gente possui sede em Rotterdam, na Holanda, mas a gente está presente em diversos países, mais de 50 países. Hoje a gente gerencia a distribuição na EMEA, Ásia, Pacífico e Américas. O nosso portfólio é super completo e complementa, assim, ele se complementa, né? A gente trabalha hoje desde a linha de ativos a conservantes, com todo o portfólio para atender de A a Z a demanda de vocês. E a gente está aqui para prover soluções, então a gente trabalha com parceria. A gente tem
os vendedores técnicos, temos também nosso laboratório que dá nosso suporte técnico. Então, a gente está aqui para apresentar soluções para vocês. Falando um pouquinho dessa visão geral global da IMCD. Como eu comentei, a gente está presente em mais de 50 países, em 6 continentes. Atualmente, globalmente, a gente tem 3.740 profissionais trabalhando aqui em parceria. Hoje, nosso portfólio ele atende 8 grupos de negócios, além de personal care. Então, food, industrial solutions, coachings, a gente tem 8 unidades de negócio, mais de 65 laboratórios com foco no mercado e mais de 100 armazéns. Hoje a gente atende globalmente mais de 56 mil clientes. Então, como eu comentei, a gente está aqui para somar, para ajudar vocês com soluções e trazendo essa liderança global em distribuição de especialidades. Hoje a gente está distribuído no território nacional com escritórios, armazéns e laboratórios. Nossa sede fica em São Paulo. A MCD Brasil conta também com um escritório em Recife, além de 2 armazéns em São Paulo, um em Pernambuco e um em Santa Catarina. Esse é o nosso laboratório de aplicação aqui em São Paulo. Ele fica localizado em Diadema, mas logo, logo a gente tem novidades para vocês, uma nova localização. Aqui no canto à direita, a gente traz também para vocês o nosso guia de formulação de personal care e o nosso portfólio completo de formulações. E vai estar disponível para vocês posteriormente. Pode acionar a IMCD que a gente pode enviar para vocês, tá bom? Como eu comentei, a gente tem um escritório comercial no Morumbi, onde a gente também pode recepcionar nossos clientes, fazer algumas reuniões mais conduzidas, focadas para vocês. O nosso laboratório também está aberto, tá? Para vocês irem visitar, a gente pode fazer parcerias, a gente está com portas abertas para receber vocês. Esse daqui é o nosso time, então hoje o Biron Viana é o nosso Business Unit Head. A gente tem a Luciana Rodrigues lá no Nordeste também, a Vanessa Arruda, gerente técnica do laboratório aqui de São Paulo, e sobre ela a Cláudia e a Simone, que vão dar aí suporte nas aplicações. O time de personal care também é composto por mim e pela Karina, como especialistas de produto. A gente tem os especialistas de negócios também, que é a Soraya, a Maria Letícia, a Fernanda e a Chayane Jardim, que em breve vai estar com a fotinha aí também. Ela está chegando agora em janeiro. E de vendas internas, a gente tem a Nathalie Simões, a Bárbara e a Giovana, além do time de home care, que hoje atualmente a gente também atende o mercado de home personal care, né? Aqui a gente está englobando o time da Polyorganic, que está chegando também como uma novidade para o mercado. Então tem a Raíssa Souza como gerente técnica e todo o time da Polyorganic somando aqui para melhor atender vocês. Bom, uma visão geral dos nossos parceiros, hoje a gente tem muitos parceiros, um portfólio bem amplo, como eu comentei. Então, Ashland, Bontech, Grant, Nospex, CPQelco, Corbion, EFP, Yandec, Erimeris, Rocket e muito mais. Então, fiquem à vontade para solicitar o nosso portfólio, a gente compartilha com vocês, tá bom? Programação de eventos, fiquem por dentro, a gente está sempre aí na mídia, trazendo novidades para vocês. Então, logo, em breve a gente vai disponibilizar a programação 2023. Fiquem atentos, tá bom? Esse é o nosso contato, precisando vocês podem entrar em contato com personalcare@mcdbrasil.com.br ou homecare@mcdbrasil.com.br, a gente está à disposição para atendê-los, tá bom? Agora eu passo a palavra para minha colega Nayara, que vai apresentar para vocês a linha GrandSense. Boa tarde a todos. Obrigada, Vanessa. Eu agradeço novamente a oportunidade. Espero que vocês gostem. É uma tecnologia realmente bem diferenciada que eu acho que pode incrementar muito a demanda de novos produtos naturais, com sensorial diferenciado, realmente com uma excelente performance. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a linha GrandSense. Essa é uma linha que foi desenvolvida em 2020 pela nossa matriz e é um produto realmente de bastante sucesso, porque é uma tecnologia única, globalmente, e que te traz um sensorial único. Vou falar um pouquinho sobre a Grant, né, sobre a Grant Industry, quem somos, o que fazemos. Então, a Grant Industry é uma empresa americana, nossa sede fica nos Estados Unidos, especificamente em New Jersey, e a gente atua em 3 segmentos: personal care, farmacêutico, tintas e revestimento. Na verdade, são 4. Então, a gente é uma empresa de quase 100 anos, a gente começou no mercado industrial e hoje mais de 90% do nosso negócio é voltado para o mercado de personal care, tá? Hoje a nossa linha é muito ampla, então nossos produtos são desde para pele, maquiagem, proteção solar, corpo, cabelo.
E assim a gente faz desde o desenvolvimento da matéria-prima até o desenvolvimento de novas formulações, tendências, a gente auxilia na parte técnica, criação de material, então a gente está sempre inovando. E a Grant é uma empresa especializada em sensorial, em texturas. Então, todo ano a gente tem vários lançamentos onde a gente traz esses novos conceitos, novas texturas, sempre visando tendência global e demanda do cliente. Lembrando, todos os nossos produtos são vegan, nossos produtos não são testados em animais, nossos produtos podem ser, o Gransense, sim, entra no conceito de Clean Beauty, os outros também, depende muito da classificação, mas o que a gente realmente traz diferenciado? Benefício sensorial, tá? Então, agora, especificamente, eu vou falar sobre a linha Gransense, né? Como eu comentei com vocês, a Grant é uma empresa de quase 100 anos. Só que em 1970, nós lançamos nosso primeiro elastômero para o mercado de personal care. Então, faz mais de quase 50 anos que a gente desenvolve produtos para esse mercado, tá? E qual que é a nossa primeira especialidade, né? Qual que foi a nossa primeira patente para cosméticos? É um produto chamado Polisilicone 11. Hoje, o Polisilicone 11 já é um produto conhecido globalmente, que ele é um elastômero, ele traz esse sensorial almofadado, cushion, que é super necessário em formulações que você precisa de sensorial mais premium, um melhor deslize, um efeito soft foco, um melhor sensorial. Então, é uma tecnologia que a gente já conhece há bastante tempo. Então, a gente começou com a linha Gransil, que eram elastômeros naturais, não sintéticos, influentes sintéticos, que ainda são usados amplamente pelo mercado de cosméticos, porque te traz um sensorial realmente, o silicone te traz sensorial, você não consegue, seja com óleos vegetais ou ésteres. É um sensorial único. Então, a primeira linha, a primeira foto aqui que eu mostro para vocês, à esquerda, são fluidos de silicone com elastômeros de silicone. Então, você consegue ver essa ramificação, que são elastômero, presente nesses dispersos. Então, é a linha Gransil LC ou linha Gransil, tá? Alguns anos atrás, entendendo um pouquinho a demanda do mercado, o que a gente lançou? Elastômeros parcialmente naturais, que é a linha SIAP Series, tá? Que são fluidos naturais em elastômeros de silicone. Em geral, esse é o elastômero de silicone que traz esse efeito cushion, sensorial, almofadado. E em 2020, a gente trouxe realmente uma tecnologia que a gente não tem competidor, realmente é muito única, que é um elastômero natural em um fluido natural. E aí você vê nessa estrutura, né, você consegue ver que a estrutura é similar desse polímero, mas não é totalmente similar, mas ele consegue te trazer o sensorial que o polímero do elastômero te traz, tá? Então, e é uma partícula 100% natural. Então, só assim, como que eu vou escolher a tecnologia mais adequada para o meu produto, né? Qual que é o elastômero mais adequado para a minha formulação? Então, depende. Você está à procura de um produto que tenha baixo residual de D4, D5, D6? Nós trabalhamos com a linha Gransil LC, que ele vai ter um sensorial incrível, né? Sensorial do elastômero comum, com baixo residual, de acordo com a legislação europeia, que é menos de 1000 ppm de D4, D5, D6. Eles são géis translúcidos apolares, e como eu comentei com você, é o elastômero de silicone. Então, é aquela mesma estrutura dos primeiros elastômeros. Então, mesma estrutura em fluidos sintéticos, mas com baixo residual, tá? Esse silicone, ele é linear e a gente vai ter opções deles fluidos voláteis e não voláteis. E aí eu vou falar um pouco sobre volátil e não volátil. Eu vou falar mais um pouquinho na frente o que isso vai interferir, tá? E aí, em 2020, a gente lançou a linha Gransense, que é um produto realmente 100% de origem natural e um produto biodegradável. Então, ele está dentro, quando você realmente precisa de um produto 100% natural e com sensorial de silicone, tá? Só que ele é um pouquinho diferente, claro. Ele é um gel translúcido de baixa polaridade, então, diferente dos géis elastômeros de mercado, ou mesmo da nossa linha, eles não são apolares, eles têm baixa polaridade. Isso é interessante, porque fórmulas, quando a gente pensa em fórmulas mais naturais, você vai ter mais compatibilidade com ésteres, óleos minerais, manteigas. Então, permite um novo tipo de formulação, não é simplesmente uma substituição, é um novo tipo de formulação. E a gente tem duas versões atualmente, um de média polaridade, média volatilidade e outro não volátil, tá? Isso vai te trazer algumas características que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, mas você fala assim, os silicones no meio ambiente
silicones realmente vão degradar o meio ambiente, né? Qual que é o problema do silicone no meio ambiente? Então, é importante saber que o conceito de o conceito de biodegradabilidade versus degradabilidade precisa realmente ser bem esclarecido. O que acontece? O silicone no meio ambiente, eles vão evaporar rapidamente e degradam no ar sob a influência de luz solar. Então, essas pequenas quantidades que não são totalmente degradáveis, eles são insolúveis, eles vão voltar para o seja residual do solo ou da água. Por questão de reações químicas, né, por reações ácidas, esses produtos vão voltar, no final, à forma inicial, que são sílica, que nada mais é do que areia. Então, na verdade, o silicone não vai agredir o meio ambiente, muito pelo contrário, ele é da fonte mais presente no meio ambiente, que é a areia, né, que é a sílica, e depois de um tempo ele retorna à mesma fonte. Então, ele não vai causar nenhum tipo de dano, mas a gente sabe que, mesmo assim, muitos consumidores já não querem mais utilizar o conceito de silicone na formulação. E eu falo que cosméticos é um ponto muito interessante, né? Porque a gente sabe que muitos produtos que são controversos, como conservantes, por exemplo, metilparabeno, propilparabeno, se continua utilizando no mercado farmacêutico, em xaropes, enfim, e não se usa nada, não se pode utilizar em cosméticos, mesmo nada sendo comprovado. Então, os silicones também são seguros para o meio ambiente. Então, eles não são biodegradáveis, mas eles são, sim, degradáveis, tá? Agora, a linha Gransense, sim, já é uma linha biodegradável. Tá? Então, o que é o GrandSense, né? Eu comentei com vocês na foto, ele também faz uma rede 3D, ele consegue tanto segurar o emoliente, esse fluido, e vai carregar o ativo, ele também faz essa linha 3D, essa rede 3D, tá? Só que o que é bem interessante dele é que ele é 100% natural, tá? Então, quando a gente compara ele um pouquinho com a linha de elastômeros, ele tem um sensorial mais hidratante, mas ele traz um sensorial muito similar de elastômeros. Então, ele traz essa estética sensorial para a sua formulação, tá? Além de ter uma característica um pouco mais polar e uma característica mais luminosa na pele. Então, eu comentei com vocês, nós temos duas versões. Quem são elas? É o Gracense TC11X e o Gracense TC8X. O que eles têm na composição? O Gracense TC11X e o 8X, ambos têm o elastômero presente neles, é o poliuretano 100. Esse poliuretano não tem nada a ver com plástico, tá? Acho que é uma pergunta sempre frequente. É um poliuretano derivado da soja, é um poliuretano natural. Além disso, então, o poliuretano é o que forma a rede, e eles estão em fluidos diferentes, assim como os elastômeros comuns, a gente também tem, às vezes, o mesmo elastômero em diversos fluidos. Quais são esses fluidos? Então, a gente tem no TC11X o treptanoína, o cocaprileite caprate. E no TC8X, a gente tem o cocaprileite caprate, o treptanoína, mais o alcano de coco, tá? Então, isso vai trazer algumas características diferentes de um para outro. A gente faz, que é a cascata de emoliência. Então, a primeira impressão, realmente, quando à primeira vista, o que você vê? Você vê o Gransense tem uma menor viscosidade, enquanto o 8 tem um pouco mais viscosidade, tem um efeito mais cushion. Por que é isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais específico sobre cada um. Então, tá. Eu falei sobre o ink name, que a diferença de um para o outro é que no TC8 a gente tem a inclusão do alcano de coco, porque o C9 e C12 é alcano, e a gente tem uma diferença de concentração do elastômero, né? Que é do poliuretano 100. Então, o Gracense TC11X é de 8 a 12 e do TC8X é de 10 a 14. Mas se você vê essa concentração, realmente a diferença é muito pequena. Mas o que acontece? Quando a gente inclui o C9 e C12 alcano no Gracense TC8X, a gente tem um solvente, esse produto se torna um gel semivolátil, tá? O ponto de inflamação dele é 88 graus, quando que o TC11X é 200 graus. Então, aqui a gente tem a cascata de emoliência. Por quê? Toda vez que a gente tem um elastômero com fluido mais volátil, a gente tende a sentir mais o sensorial do elastômero. E o que o elastômero te traz? Aquele efeito cush, aquele sensorial almofadado. Então, o TC8X ele te traz mais esse efeito almofadado, esse efeito cush, enquanto que o TC11X ele também te dá esse efeito, mas é um pouco mais leve. Mas, em contrapartida, ele tem alta capacidade de espalhabilidade, o Gracense TC11X. Então, você
ele consegue ter alta espalhabilidade com o final cushion, enquanto o 11, ele é um gel mais viscoso e você rapidamente já consegue sentir esse efeito desse sensorial almofadado, tá? Quando a gente compara ele com os elastômeros comuns de mercado, o que a gente vê? Eles são um efeito mais de luminosidade, hidratação, não é brilho, tá? É realmente uma luminosidade maior do que quando a gente compara com gel de elastômero, que seja um efeito um pouquinho mais mate, tá? Mas isso pode ser uma característica boa, dependendo do produto, ou se você não quer um produto mais mate, você pode combinar ele com algum modificador de relógio, algum modificador sensorial, que faça essa absorção desse brilho, você tem um produto mais mate. Isso é muito fácil de corrigir, mas depende muito da formulação. Então, outro ponto super importante, ele é polar friendly. Então, diferente dos géis de elastômeros, que você tem alta compatibilidade com itens apolares, como isododecano, poliisobuteno, ciclopentaciloxane, nesse caso, você vai ter produtos que vão ter mais compatibilidade com ésteres, manteigas, alguns filtros solares. Então, permite novos tipos de formulação que pode ser interessante. Então, por exemplo, um batom em bala, é super difícil colocar um elastômero no batom em bala, porque ele é altamente incompatível. Já com a linha Gransense, você consegue trabalhar tanto com o Gransense TC11X como o 8X na bala, e a fórmula fica incrível, além desse sensorial bem interessante, tá? Mas, claro, também pode combinar com algum silicone? Pode, em algumas proporções. Um ponto importante, nível de uso, né? Aqui está de 5,95, mas a gente tem experiências hoje de clientes que usam ele a 1% e que traz diferença no sensor sensorial bem significativa. E menos é mais. Lógico, você pode usar um TC8X 95%, ele vai te dar aquele sensorial de primer, aquele efeito soft focus, aquele disfarce dos poros imediato? Sim, mas a gente sabe da questão de custo. Então, a partir de 1%, a gente já consegue sensorial bem diferenciado, tanto que nós temos muitas sugestões de fórmulas em vários níveis. Caso você tenha interesse, a gente consegue encaminhar essas sugestões e esses protótipos. E outra coisa, que é bem importante, é uma tecnologia nova, onde a gente chegou à conclusão, né, depois de muitos estudos, que menos é mais. Então, muitas vezes você usa 5%, 7%, 10% do elastômero para conseguir aquele sensorial bem cush, bem almofadado, né? Realmente um sensorial bem diferenciado na sua formulação, e a gente tem experiência de que, substituindo por menos, você tem a mesma questão da hidratação, do efeito cush. Então, por isso que a gente fala que menos é mais. Não é simplesmente, não é uma substituição um para um. Então, apesar de ser uma tecnologia, às vezes tem um custo um pouco mais elevado, você acaba usando menos, com uma performance similar, tá? Então, você consegue, isso te traz, o Grancês traz muitas novas possibilidades de formulações. Fórmulas que no passado as pessoas falam assim, eu quero um produto natural, mas não é porque ele quer um produto natural que ele não quer um sensorial, um produto sintético, né? Então, o consumidor está cada dia mais exigente, então não adianta simplesmente falar assim, o produto é natural, mas é uma meleca, não transfere, ou realmente não tem um bom deslize. Não, então o Gracense te traz essa possibilidade, tá? Além de ser um item importante, porque eu tenho visto muito cliente colocando índice de vegetalização na sua fórmula. Então, mesmo que a sua fórmula não seja 100%, a linha Gracense, ele entra nesse índice de vegetalização. Então, pode ajudar nesse conceito também. Então, eu comentei muito sobre ele ser natural, né? Enfim. Então, na ISO 16128, né, que realmente calcula o índice da origem, ele é um produto, ele é ou seja, ele é 100% de origem natural. Além disso, ele tem biodegradabilidade comprovada, certificação COSMOS. Então, assim, o que você tem de questionamento sobre o seu produto ser natural, a gente tem todas as certificações que a gente pode compartilhar com vocês. O que eu comentei, né? O espectro de compatibilidade. Nós temos uma tabela bem completa, onde a gente fala de todos os produtos. De todos não, mas uma grande gama de produtos. E a gente fala esse teste tanto de 1 para 1, 9 para 1 e 1 para 9. E aí, o que a gente vê, né? Enquanto nessa tabelinha, a gente compara. A linha Grance DM5 é um elastômero, um gel de elastômero, tá? Então, ele vai ter mais compatibilidade, ele é apolar, então ele vai ter mais compatibilidade com silicones e hidrocarbonetos, e ele é um produto que é degradável. Enquanto que a linha Gransense, né, no outro oposto, ele vai ter mais compatibilidade com óleos naturais, ésteres, filtros solares orgânicos,
e ele é biodegradável. Então, na verdade, os dois são compatíveis quando a gente pensa em questão de meio ambiente, né? Mas realmente depende muito do que você quer trabalhar. Então, a gente tem uma tabela que vocês, é necessidade, a gente encaminha, que mostra várias possibilidades de combinação, que não seria possível, por exemplo, com um gel de elastômero. A gente sabe que é super difícil trabalhar, dependendo da formulação. E com o Gracense você tem essas possibilidades. Agora, uma pergunta que me fazem muito. Fala assim, tá, Nayara, perfeito, ele é 100% natural, mas em relação ao comportamento sensorial, né? Vocês compararam? Sim, nós comparamos a linha Gracense com dois elastômeros de mercado. Um que é o Grancil DMG6, que é um produto nosso da linha LC, que é low cíclicos, né, com baixo teor de D4, D5, D6, e com um gel de elastômero do concorrente. Um gel de elastômero do concorrente em vermelho, o nosso em verde, e a gente comparou o Grancil TC com o Grancil TC 8X e o 11X. Então, foi um experimento sensorial cego, realizado com 20 pessoas, e a gente mostrou 5 experiências sensoriais diferentes. Então, qual que é o primeiro? O que eu comentei com vocês? Gracense TC11X, ele vai ter alta espalhabilidade. Então, aqui vocês verem de 0 a 5, ele vai ser o que tem mais espalhabilidade. Quanto que o Gracense TC8X, ele é intermediário, e os géis de elastômeros têm um certo poder, mas não é tanto na questão de espalhabilidade, tá? Com relação à oleosidade, né? Nenhum gel de elastômero tem que trazer sensorial de oleosidade. Então, que a gente vê que tanto o TC8X como o 11, como o nosso elastômero comum, ele tem baixíssimo sensorial oleoso. Isso é super importante. Quando a gente pensa em elastômero, a gente não quer sensorial oleoso, muito pelo contrário. A gente quer um gel que te dê esse efeito mate, né? Absorção, né? Eles não vão te dar tanta absorção, o Gracense TC 8X. Ele dá um pouquinho mais de luminosidade, que eu tinha comentado com vocês, mas também é bem baixo esse ponto, tá? Comentei com vocês também, a questão do efeito molhado, né? Essa umidade residual, né? Quando a gente aplica e consegue sentir um pouquinho dessa luminosidade, dessa hidratação, o Gracense vai ter um pouquinho mais, tanto a TC11 como a 8, do que os elastômeros comuns. Mas isso também é bem baixo, e é que eu comentei com vocês. Isso pode ser interessante em alguma formulação, uma pele madura, por exemplo, onde a gente quer mais esse efeito mais úmido, né? A gente não quer uma pele tão ressecada, um efeito mais molhado. Então, pode ser interessante isso um pouquinho mais, mas também é possível corrigir, tá? E a questão de espalhabilidade, que eu acho que é realmente mais de pegajosidade, que nenhum deles vai trazer, que os thickness, né? Então, realmente é bem baixo. Então, nenhum elastômero, nem a linha Gracense, nem a linha dos elastômeros, tanto nosso como do concorrente. Então, você vê que o perfil comportamental é muito similar. Então, isso vai te garantir as características de um elastômero comum, da Gracense como elastômero comum, na sua formulação. Isso de 1 para 1. Lembrando que eu comentei que a gente sempre usa menos do que geralmente a gente usa com a linha de elastômeros normais. Então, outro ponto importante, né, a questão da perfil de viscosidade de cisalhamento. Então, a gente vê isso realmente, como que é o comportamento dele, né? Então, a gente pegou o TC8X e o 11X e passamos por um cisalhamento por 30 minutos para ver como seria esse comportamento. Então, o TC8X, eu comentei com vocês, ele tem um pouco mais de viscosidade, então em torno de 200 mil, enquanto que o Gracense TC 11X ele já tem uma viscosidade baixa, né? Menos de 50 mil. Então, o TC 11 mil, você vê que ele não tem alteração sobre esse cisalhamento, assim como o nosso elastômero do mercado concorrente. E aí a gente comparou, e o TC 8X, ele sim, ele é tixotrópico. Então, o que acontece? Sobre a agitação, ele diminui a viscosidade, mas em menos de 1 hora, ele vai ter recuperado mais de 40% da viscosidade. Então, em 24 horas, você volta à viscosidade inicial, tá? Isso é importante quando a gente está desenvolvendo, saber como vai ser esse comportamento, né? Misturou, diminui um pouco a viscosidade, mas ele volta. Quanto que o TC11X, ele vai se manter constante, né? Porque ele não é tixotrópico. Mas interessante, né? Tanto o 11 como o 8, eles têm essa estrutura. Então, a gente tem algumas formulações, principalmente onde usa uma concentração maior, seja 5%, 20%. Como ele tem essa rede, ele ajuda na estrutura da formulação. E até uma leve absorção da sua fase oleosa. Então, pode ser que você fale assim, né, eu estou desenvolvendo uma forma,
Eu estou usando ele a 10%. Eu baixei ele separar o óleo. O que é esse óleo? Na verdade, esse óleo é porque ele estava ajudando a segurar o óleo de outros componentes da sua formulação. Não é ele que separa, tá bom? E acho que é outro ponto bem importante, né? Quando a gente pensa, tá, então o Grancens pode trazer hidratação? Sim. E o que é legal? Ele é um filme semi-oclusivo. Lembra que eu comentei que ele forma aquela rede? Então, como ele tem aquela rede, a pele consegue respirar. Mas mesmo assim, ele consegue diminuir. A gente fez um teste que mostra que ele diminui a perda transepidermal, assim como um petrolato. Então, a gente fez um teste durante 24 horas. Aqui eu trouxe a apresentação só do 8, mas a gente tem o mesmo teste para o 11, tá? E aí a gente consegue ver que a diminuição da perda, se você usa um produto com Grancens, a gente comparou a mesma concentração do Grancens T8X com o petrolato, a gente tem essa redução da perda de água ao longo do tempo. Então, muito similar após 24 horas. Então, além de ser um produto que vai melhorar o sensorial da sua formulação, vai melhorar o sensorial na pele, vai te ajudar na questão de disfarce de poros, ele também vai ajudar na diminuição da perda transepidermal. Então, é mais um ponto que ele pode te trazer. Então, ele é muito mais que um modificador sensorial. Ele também pode te auxiliar na questão de entrega de ativos. Por quê? Porque quando a gente pensa, como assim? Ele vai te ajudar a ter uma entrega constante do ativo. Porque pensa, como se fosse uma porta. Todo mundo quer entrar junto, é igual ativo. Você tem um ativo que entrega todo no mesmo momento na pele, você tem uma perda de ativo. Quando você tem uma entrega constante, você vai ter uma performance muito melhor. Então, o que a gente comparou? A gente pegou uma solução, uma solução com 20% da vitamina C, né? O Grancens TCA 20, que é uma outra tecnologia, e a gente comparou com uma solução de 20% da vitamina C em água e 20% da vitamina C em triptanoína, que é um solvente lipossolúvel. E a gente vai vendo que, com o passar do tempo, né, como com a água, como com o óleo, ele tende a ir caindo essa entrega da vitamina C. Quanto que com Grancens você tem essa entrega constante. Então, isso é interessante, porque realmente, aqui, né, tanto nesse teste, quanto os outros ativos que você foi trabalhar, ele vai te ajudar para você ter um melhor resultado e resposta no consumidor durante o tempo, tá? Além de poder proteger de uma possível degradação, além dessa entrega constante, dependendo do produto, ele vai também proteger de degradação, tá? Ao longo do tempo. Então, assim, hoje a gente trouxe ele muito focado para a questão de pele, mas o Grancens é um produto que você pode utilizar em tudo. Filtro solar, maquiagem, produtos anti-aging, produtos para rosto, produtos para os pés, produtos para os cabelos. Então, a gente tem muitos estudos dele com diferentes apelos. Então, para o cabelo, a gente sabe que ele pode trazer diminuição de frizz, então, para a pele esse residual, entrega de ativos, realmente é um produto super multifuncional. E a recomendação de uso dele é muito variável. Então, um creme para rosto, você precisa de um melhor deslize, 1% pode ser que já funcione super bem. Aí eu quero um primer. Como que eu vou trabalhar com ele? A 95%. Eu posso usar ele numa fórmula sólida. Então, também você também consegue usar ele em fórmula sólida, da super em alta, shampoo em barra, condicionador em barra. Então, fórmulas waterless, né? Sticks. Então, ele vai super bem. Então, comparado a materiais à base de silicone, a gente fala, repetindo, né? Menos é mais. Você pode utilizar ele em combinações tanto com silicones da Grant, da linha Gracil, como com outros silicones para você criar novas texturas e outros desempenhos. E ele realmente vai para tudo. E, claro, algumas dicas é importante, né? Adicionar na fase oleosa após a formação de emulsão. Ele é um produto que você pode usar ele em altas temperaturas por um longo tempo e sob agitação vigorosa, então isso é importante, você não vai ter problema, formulações de stick, que está super em alta, ou que você precisa ficar em alto tempo, muito tempo em tanque, você não vai ter problema dele degradar, quebrar, nada disso. Ele não forma grumos, como esperado em géis de elastômero, então, mas porque a gente sabe que géis de elastômero, às vezes a gente começa a usar uma alta concentração, pode formar esses rollings. A linha Grancense não tem essa característica. Você vai ver que a gente tem muitas fórmulas que tem vitamina E na formulação, mas ele não oxida. A gente coloca muito, às vezes, vitamina E nas formulações porque tem muitos óleos de manteiga de karité, óleo de oliva. Então, esses óleos podem oxidar, mas a linha Grancens não, ela é extremamente estável. Então, ela não vai oxidar com o tempo, ela não vai te dar cheiro e nem vai causar alteração de odor ao longo do tempo.
tá? E todos os zincs utilizados dentro do produto estão de acordo com 7 cosmos. Então, se você quiser fazer um produto orgânico, certificado, você pode trabalhar ele sem problema. E aí a gente trouxe 2 formulações que foram desenvolvidas pela IMCD, agradeço novamente a parceria. Essas fórmulas estarão disponíveis, então caso vocês tenham interesse, a gente pode mandar um protótipo para vocês conhecer, e realmente elas são bem legais, bem interessantes, são fórmulas minimalistas, mas com sensoriais muito diferenciados, e realmente que te entrega uma performance bem interessante. Então, essa primeira fórmula é uma fórmula realmente que eu me apaixonei, é uma fórmula super minimalista, mas tem um sensorial muito, muito legal, muito de acordo com com o Brasil, né? É uma fórmula leve, onde o Gran Sense aqui é baixa concentração, 2%, ele te ajuda na questão de alta espalhabilidade. Então, é um produto que você pode usar para vários tipos de formulações, utilizar o ativo, aqui no caso a gente tem um ativo, mas você pode utilizar outros ativos com a mesma base. Então, é uma base que tem 8 componentes, realmente muito pouco, e traz um sensorial único, que você pode usar tanto um creme para mão, então, creme para mão, creme para rosto, realmente com um sensorial bem interessante. Caso vocês tenham interesse, a gente pode encaminhar essa amostra para vocês também. E essa segunda fórmula é uma fórmula também bem interessante. É um sérum conta-gotas, é o tipo de formulação que está super em alta. Também é uma fórmula super minimalista, com excelente espalhabilidade. Quem te traz a espalhabilidade é o Gransense TC11X a 3%, que eu comentei com vocês. Pouco deles é mais. Então, realmente, 3% você tem uma espalhabilidade, um residual de pó na pele bem interessante no final. E, além disso, a gente usa um ativo nosso, que eu particularmente sou apaixonado, que é o Granative Retinoide, que é um ácido retinóico, que não causa irritação. É um produto que pode usar tanto para dia como para noite e tem os primeiros resultados em 14 dias. Então, realmente, é um produto que o consumidor, ele sabe que todo produto tem um tempo para funcionar, né? Então, o elastômer, ele te traz um pouquinho desse disfarce. Então, quando você passa o elastômer na sua formulação, ele já dá uma leve disfarce desses poros, mas com o Granactive, com essa resposta tão rápida, você consegue fidelizar rapidamente o consumidor à continuidade de uso desse produto. E a gente tem um produto também nessa formulação, que é o Gran Powder BP700, que eu brinco que se ele fosse de cozinha, ele era o nosso sal e pimenta. Para o Powder BP700, ele vai ajudar um pouquinho na questão de absorção de oleosidade, no deslize, e é um produto que não também é 100% natural, não cai como microplástico na legislação da ECA, a gente sabe que é uma restrição que está chegando. Então, também são fórmulas bem diferentes. Outra é uma formulação um gel, aqui é a formulação realmente um conta-gotas. Então, são 2 tipos de fórmulas sensoriais bem leves e está super em alta, e fórmulas minimalistas, que é facilmente reproduzível por vocês e que dá para adaptar para várias fórmulas, né? Que eu acho que isso também é bem importante. E é isso, esses são meus contatos, aqui tem meu WhatsApp, meu e-mail, então qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, eu estou super à disposição, tanto eu quanto todo mundo da IMCD, e é um prazer, e se vocês quiserem, a gente pode montar uma nova apresentação e falar mais um pouco sobre essa tecnologia tão diferenciada. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas. Nayara, a gente já tem uma pergunta aqui da Carolina Miranda. Ela queria saber depois de quanto tempo o silicone volta a ser sílica no processo de degradação. Eu vou ficar te devendo essa resposta hoje. Eu tenho essa informação, mas eu não sei te contar, te responder imediato, mas é um processo rápido. Então, esse processo é bem importante saber, né? Porque as pessoas, primeiro, muita gente ainda acha que o silicone vem do petróleo e não, ele é derivado da sílica e ele volta à sua forma original. Então, esse é um ciclo que é super importante o consumidor ter ciência, que sim, ele não é biodegradável, né? Não é degradável por uma bactéria, mas ele é sim, volta à sua fonte natural, então ele não vai causar nenhum tipo de poluição, nenhum tipo de problema no meio ambiente. Mas eu vou verificar essa questão de quanto tempo e eu retorno, tá bom? Tá, joia. Tem mais uma pergunta que está chegando aqui para mim via WhatsApp, é a seguinte: o Gransense é um produto vegetal além de natural? Como explicar o poliuretano 100 no seu nickname? O poliuretano 100 ele é um produto natural, sim, ele é um produto derivado da soja. Então, 100%, ele é, sim, um produto 100% natural. A gente tem uma carta que fala toda a questão de processo, como funciona.
A única coisa é que essa carta, esse produto ainda está sob, não comentei isso, mas esse produto está sob patente pendente. Então, para envio de detalhes sobre processo de produção, enfim, a gente precisa da assinatura de um NDA. É super simples, é 2 folhinhas. Na verdade, pode ser qualquer um responsável assinar ele, mas é assim, pode ficar tranquila que é um produto 100% natural. Tem mais uma perguntinha. Qual dos Grancenses seria mais indicado para uso em hair care? Olha, hoje o que a gente tem visto, a gente tem indicações dos dois, tanto do TC8X como do 11, mas a gente tem mais procura do 11, porque ele é mais fluido, então hoje a gente tem formulações de finalizador para cabelo, shampoo, condicionador com excelente performance. A gente tem uma fórmula muito interessante que é um fluido 100% natural, que ele parece um reparador realmente de pontas, esse comum, e ele te traz exatamente os efeitos do silicone. Então, redução de frizz, aumento de brilho, é uma fórmula bem interessante. A gente tem uma apresentação toda só para cabelo. Se você tiver interesse, a gente pode marcar um segundo dia, e aí eu faço essa apresentação, é bem interessante. Então, pode os dois, mas o que a gente vê maior procura realmente é o Gracense TC 11X. Tá joia, muito obrigada, Nayara. Pessoal, temos mais alguma pergunta? A gente está aberto aqui ao momento. Eu tenho várias pessoas me mandando mensagem aqui no WhatsApp falando assim: eu não consegui assistir tudo, entrei no final. Bom, gente, a gente está aberto a marcar uma reunião exclusiva para cada um, né, de acordo com a necessidade de vocês. Basta entrar em contato com a gente pode marcar um segundo momento. E essa apresentação ficou gravada também, vai estar disponível no canal do YouTube. Então, também vocês podem acessar a qualquer momento, tá bom? Gente, agradeço de novo a disponibilidade de todos, foi um prazer. Se vocês tiverem interesse nessas fórmulas ou outras fórmulas, me informe. A gente tem muita coisa, muito estudo. Realmente, ele traz um benefício sensorial muito diferenciado e único. Então, essas fórmulas são disponíveis e muitas outras para todo tipo de formulação. Filtro solar, skincare, e não somente para produtos que são 100% orgânicos, mas produtos com alto índice de vegetalização também. Então, caso tenha interesse ou qualquer dúvida, a gente está aqui. E eu agradeço novamente. Obrigada, Nayara. Obrigada, Casa da Cosmetologia. Obrigada a todos que participaram. Uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau.